todo dia. Carne bovina colchão duro quilo 38,98. Cerveja Stella 600 ml 9,28. Leite condensado Italac 5,98. Café almofada Santa Clara 14,98. Aqui tem promoção. Leite em pó claríssimo 700 gramas 25,98. Supermercado Queiroz. É barato todo dia. Vem com a gente. Ação comercial te deixa muito mais contente. Porque aqui você encontra tudo o que você precisa, com melhor atendimento, maior variedade. Elétrico, hidráulico, lustres, luminárias, garantia de quem mais ilumina a cidade. Vem com a gente. Ação comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial, Avenida Alberto Maranhão. Telefone 3316-2800. Vem com a gente. Ação comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial. ZYJ 598 10 kW 1170 kHz. Difusora Mossoró, a fala do povo. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, Começa agora o programa Política Sem Filtro. A análise, a leitura dos cenários, as projeções. Fique por dentro de tudo que acontece na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Política Sem Filtro. Apresentação Neto Queiroz e Gessé Rebouças. Neto Queiroz. Boa noite, meu povo, boa noite a você que está acompanhando a Rádio Difusora de Mossoró, FM Costa Branca. Está entrando no ar o Política Sem Filtro. Eu, ao lado aqui de Gessé Rebouças, vamos trazer para vocês as notícias e as análises daquilo que se destacou no assunto política desta segunda-feira. Estamos começando mais uma semana, segunda-feira, o Política Sem Filtro. Aqui a nossa conversa é franca sobre política. Então você que está sintonizado conosco, também se quiser acompanhar o programa pelo YouTube, basta entrar no YouTube, Rádio Difusora de Mossoró ao vivo, Política Sem Filtro. Nós, antes de anunciarmos qual é a nossa pauta, quais são os assuntos que vão estar em destaque no Política Sem Filtro de hoje, vamos aos cumprimentos iniciais do flamenguista Gessé Rebouças. Boa noite, Gessé. Boa noite, Neto. Flamenguista alegre. O senhor esqueceu o adjetivo. Flamenguista alegre depois. Pois é, aquele arroxozinho de um belo... Não, amigo, um belo gol de Pedro. Ali foi um gol de um atacante de ofício. Enquanto no momento que o Brasil padece por falta de um camisa 9, o Flamengo tem o seu Pedro para chamar de seu e fazer aqueles belos gols. Cobrindo aquele goleirozinho do Fluminense, que fez uma barbeiragem. Vamos aí devagar, que eu não sou Fluminense, mas Fábio é um bom goleiro. Não, 45 anos, né? 44, 45 já. Eu não sei. Porque vai jogar até os 50. Pode jogar, não tem problema. Mas assim, foi um belíssimo gol. E quando ele não faz gol de pé, faz gol de peito, de cabeça, de todo jeito. Não, de mão não. Mão é Maradona, só Maradona. Juiz dá, de mão também o juiz. Sempre pro Flamengo o juiz deixa passar. De mão. É só inveja, eu não me preocupo com isso não. E não se preocupe não, viu, Neto? O Botafogo do senhor está, nesse momento, empatado. Existencialmente, eu não diria nem só em campo, né? Está empatado, né? Ou seja, ele não engrena, né? Ele não vai pra frente. É o ambiente externo. O ambiente externo não está ajudando muito, sabe? E aí, quando o Botafogo está quebrado. Se o Master quebrou, porque o Botafogo não pode quebrar também, rapaz. Aquele texto, amigo, quebra até pedra. Texto, rapaz. Ele nos deu uma grande alegria, mas está nos fazendo raiva, porque agora ele está sacaneando com o time, sabe?
como é que um time vendeu meio mundo de gente, conquistou tudo e a dívida triplicou, hein? Só pegou o dinheiro todinho, jogou no Lyon, aí nós ficamos só com as dívidas. O Lyon ficou com dinheiro e não devolve mais. Não é o Lyon daqui, né? E não devolve mais. Já vamos aos assuntos que vão estar em destaques hoje no Política Sem Filtro, na sua rádio difusora FM Costa Branca. Olha, pesquisa AFARE divulgada hoje traz disputa acirrada para o governo e surpresas na disputa pelo Senado. Assunto número 2 da pauta de hoje, pesquisa, viu? Pesquisa Datafolha traz Flávio 1 ponto na frente de Lula e a desaprovação de Lula aumentando. Outro assunto aqui no nosso Política Sem Filtro, União Brasil e PP têm 3 opções para o Senado. Eles têm que escolher até o final do mês qual a opção para fazer dobradinha com Zenaide Maia. Assunto número 4, o senador Rogério Marinho está pavimentando, asfaltando o nome dele para presidir o Senado. Já é o favorito de 2027 para o Senado, o baixinho invocado. O baixinho arretado. O baixinho arretado, Rogério Marinho. E ainda Lula poderá desistir da reeleição? Interrogação. Lula poderá desistir da reeleição? Interrogação. Vamos começar com pesquisa. Gessé, AFARE divulgada hoje. Você tem os números aí, Gessé? Temos os números da AFARE, mas os números para o quê, Neto? Senado ou para primeiro para o governo? Vamos lá. Janailton está com um gráfico aí, não está, Janailton? Com um gráfico. Você não imprimiu a pauta que eu lhe mandei, não, rapaz. Mas eu imprimi a pauta, está toda aqui na minha mão. Está muito amassada aí. Não está no seu celular, não? Tenho aqui, mas é porque, Neto, esses números aí, a gente quer jogar o número que está no site do senhor, aí para o nosso ouvinte, o nosso telespectador, os números da AFARE, não é isso? AFARE. É o nome esse mesmo, AFARE? AFARE Interjato. Pois é, AFARE Interjato. Interjato é a empresa, de internet lá no Natal que tem sociedade com a AFARE na divulgação das pesquisas. Pois é, mas vamos lá. E o que eu achei interessante na pesquisa, Neto, Janaildo vai lançar aí os números aí. Janaildo, você tem como jogar nessa tela não, né? Nessa tela não tem como, não é assim? Não, tá assim, a tela que tá essa daí. Então Pronto. O pessoal acompanha. Vamos trazer aqui. Não, você tá enrolando. É isso aí. Não, os números aí, né? Porque tem uma questão que para mim é muito interessante, porque a pesquisa fez a seguinte pergunta para governo, né? A intenção de voto para governo. O nome de Álvaro é associado a Álvaro Dias, do PL, apoiado por Bolsonaro. E o nome de Alisson, do União Brasil, ex-prefeito de Mossoró. O nome de Cadu Xavier, do PT, apoiado por Lula. Essa foi a pergunta feita ao... Essas foram as alternativas de resposta dadas. A pergunta foi o seguinte: quem você votaria para o governo do Estado? Então, aí eu sou entrevistador, eu sou entrevistado. Gessé, meu caro Gessé, muito obrigado. Em quem o senhor votaria para o governo do Estado hoje? Álvaro Dias, do PL, apoiado por Bolsonaro? Alisson Bezerra, do União Brasil, ex-prefeito de Mossoró? Cadu Xavier, do PT, apoiado por Lula? Pronto, agora pode continuar. Expliquei agora didaticamente. Exatamente. Então, me chamou a atenção porque há no questionário da pesquisa justamente essa vinculação... Essa qualidade. Essa vinculação de Cadu a Lula, essa vinculação de Álvaro a Bolsonaro... O termo não é qualidade, esse link. Então, é justamente essa ligação, né, entre um e outro, e Alisson, ex-prefeito de Mossoró. E aí, Neto, não sei, a estratégia a metodologia da pesquisa, eu acho que vai ser muita tônica do que a gente vai ver especializado ao longo do debate eleitoral. Porque Cadu faz um ano que tenta vincular o seu nome a Lula. Acho que o contexto político em que Cadu tenta se linkar a Lula é um contexto político controverso. Relação a Álvaro e Flávio Bolsonaro, há também uma tentativa de linkar um e outro, numa estratégia claramente adotada por Álvaro Dias, que indica o seguinte comportamento: eu tenho um apoio de Flávio, voto em Flávio, mas não sou bolsonarista. Então, há um posicionamento equidistante do Álvaro Dias em relação a Flávio Bolsonaro, mas ele capta esse público bolsonarista. E no meio disso, Neto, tem o ex-prefeito da cidade de Mossoró, Alisson, que não se identifica
nem como lulista, petista ou bolsonarista, ou PLista, ou o que quer que seja ista, e está aqui no meio, no centro, tentando aí ficar fora de uma polarização de nível nacional. Pois é, olha, tem algumas pessoas já que questionam assim, esse modelo de pesquisa, porque acham que as alternativas deveriam ser limpo e seco assim. Quem o senhor votaria? Álvaro Dias, Alisson Bezerra, Cadu Xavier. Entendeu? E eu sou simpático isso aqui. Sou simpática. É uma possibilidade legítima de você perguntar. Álvaro Dias, do PL, apoiado por Bolsonaro. Cadu Xavier, do PT, apoiado por Lula. E Alisson Bezerra, como não há um apoio de um presidenciável direto a Alisson Bezerra, então a referência sobre ele, o link sobre ele é que ele é do União Brasil e é ex-prefeito de Mossoró. Por que eu acho que é legítima essa pergunta, essas alternativas? Porque é uma realidade que vai aparecer mais na frente, esse link com o presidente, com a campanha presidencial. Então nós falamos, não dissemos os números. Álvaro Dias em primeiro, com 32,6%. Alisson Bezerra em segundo, com 27,8%. Cadu Xavier em terceiro, com 25%. Branco e nulo, 9,6%. E não sabe, 5%. Depois que eu divulguei esses números pela manhã lá no meu blog, uma pessoa lá de Natal me ligou para... Neto, o que estaria acontecendo? Que fatores na política do Rio Grande do Norte estariam acontecendo para explicar, primeiro, o crescimento de Cadu e, segundo, essa ultrapassagem de Álvaro Dias sobre Alisson Bezerra. Que você identifica fatos políticos de relevância que justifiquem isso aí. Então, eu disse, olha... cada pesquisa tem sua maneira, tem seu método, tem suas coisas. E se a pesquisa foi realizada corretamente, eu quero crer que sim, e não quero crer também que haja nenhum escamoteamento aqui de números, eu também quero olhar para a Veritar, que foi divulgada na semana passada. A pesquisa Veritar que trouxe, no caso, Alisson com 25%, Álvaro com 23 e Cadu, acho que com 20. Entendeu? Que também é mais ou menos nesse patamar, trazendo os três muito próximos, né? Então você tem duas pesquisas e houve uma terceira com Álvaro Dias na frente. Eu acho que essa já é a terceira. Tem a da Consulte. Tem a da Consulte e tem duas pesquisas que ficaram meio problemáticas, porque teve aquela do ranking que foi também entrar na justiça para anular, porque ela tinha um resultado diferente do questionário. Tinha alternativas que estavam no relatório final, mas não estava no questionário, entendeu? O questionário não tinha aquilo. Que eu entendo que eles atualizaram o questionário e esqueceram de ir para o sistema atualizaram o questionário na aplicação, mas não foram atualizar o questionário no sistema. E isso é um problema. E teve aquela outra também do Instituto Média, que o Alisson Bezerra contestou porque haviam perguntas condicionando negativamente o nome dele, ele protestou e a justiça atendeu e impediu a divulgação da pesquisa. Então, tirando essas que tiveram problemas, vamos olhar então para essas duas últimas, que é a da Veritar e agora da Afari, que trazem esse quadro com os três próximos. Aí a pergunta que me foi feita, qual o fato relevante que aconteceu? Não há nenhum fato relevante que possa ter permitido uma guinada tão grande. Vamos dizer, Alisson perdeu o favoritismo, porque agora tem pesquisas em que ele já é o segundo, e essa aproximação de Cadu, isso é um fato. A outra questão é, Álvaro, teria alguma justificativa para Álvaro estar crescendo e ultrapassar Alisson? Bom, se você for olhar algumas questões, é o seguinte, na verdade o nome de Álvaro Dias estava fora do páreo até o final de fevereiro. Ele era candidato ao Senado, numa aliança com Rogério Estives. E ele foi candidato ao governo, então, de março para cá. Nós estamos, na prática, há 30 dias de aula. Não sei se, na medida em que vai havendo o link dele com o bolsonarismo, e esse voto bolsonarista já vai grudando nele, na medida também que Flávio Bolsonaro está tendo uma boa repercussão do nome dele no plano nacional, pode ser que sim. A esse ponto, não sei se seria o caso, sabe? Álvaro Dias concentra o seu eleitorado na Natal e Grande Natal, fora disso ainda é bem desconhecido.
E com relação a Alisson, não tem também muitos fatos. Ele se afastou da prefeitura, está dedicado à campanha, está andando o Estado, está desenvolvendo aquele projeto que ele chama de 167 razões pelas quais ele vai andar nos 167 municípios, está apostando sobre isso. Também não há nenhum fato que justifique. Mas Neto, assim, está todo mundo lendo por aí, mas eu estou verificando por outro aspecto, que é o seguinte, não há parâmetro para aferir se essa pesquisa. Porque essa é a primeira das pesquisas. Então, da FARE. Então não dá para aferir nada. Porque por essa metodologia, por essa dinâmica aqui, não dá para dizer, não dá para comparar número com número. Então, nesse momento, o que estão fazendo é comparando pesquisas diferentes de institutos distintos. O que não é uma boa prática. O que é uma boa prática, isso aí sim, a metodologia americana é muito pródiga nisso, Neto, é fazer um compilado de pesquisas e fazer uma média. Isso é o correto que os americanos fazem para estabelecer um critério. Pegar uma pesquisa, pegar outra pesquisa, o que vale é o seguinte, isso pode valer para uma estratégia, essas pesquisas valem, Neto, especialmente para Cadu, essas últimas duas. Porque se a gente tinha um cenário que Cadu estava patinando para entrar na casa dos 2 dígitos, seta, consulta, as pesquisas que a gente vinha conhecendo, Cadu patinava, as pesquisas que tem, Neto, histórico de estar fazendo pesquisa aqui para governo de estado. Todas as pesquisas que a gente via até então, Cadu estava patinando para entrar na casa dos 2 dígitos. A consulta ele tinha 8 e na seta 10. Pronto, patinando para entrar na casa dos 2 dígitos, né? Já nessas duas pesquisas, tanto na Veritá quanto essa sei lá qual. A FARE, pois rapaz. O que tem nessas duas pesquisas são parâmetros que não dá para você aferir ainda. Então a FARE não dá para aferir. E você tem que comparar a FARE com a FARE. Exato. E até mesmo porque se a FARE tivesse feito lá atrás com o nome Álvaro Dias, Alisson Bezerra, já é diferente a comparação, porque agora tem esse link. O que eu estou vendo aqui é que eles estão usando isso para aquecer uma militância que estava combalida, de Cadu especialmente, porque Cadu, eu não enxergo fato novo que indica, especialmente no contexto que a gente está, o governo Lula com essa malese, esse escândalo de corrupção, e tome roubo, e tome não sei o que, e tome esculhambação, isso tudo sendo absolvido pela população como um escândalo inerente ao governo, porque embora não tenha ligação direta, né, a sensação que dá na população é de uma confusão institucional grande. Isso, eu acho que uma das coisas que explica Lula estar nesse momento caindo nas pesquisas é justamente isso. Eu vou trazer aqui o histórico, eu fiz esse levantamento de dezembro, janeiro para cá, de como Flávio Bolsonaro subiu nas pesquisas e como Lula caiu nas pesquisas. Eu acho que está muito relacionado a escândalo do INSS, a Banco Master, a esse conjunto de confusões que a gente está assistindo hoje, da imprensa novelizada, a esculhambação. Isso está afetando o governo. Então também nesse aspecto não enxergo como é que esse momento do governo Lula prestigiaria Cadu, que fizesse com que ele subisse nas intenções de voto. Então até nesse aspecto eu acho ilógico que haja qualquer link nesse sentido. Pois é, para o Senado a pesquisa trouxe o seguinte resultado. Já somado aqui o primeiro com o segundo voto, na escala de 100. Então, porque a gente sabe que o voto do Senado, como uma pessoa vota 2 vezes, então nós vamos contar 2 vezes os votos dos eleitores do Rio Grande do Norte. Então a escala é 200, mas ele precisa aqui aplicar a escala 100. Basta você multiplicar por 2 que você tem a escala 200. Stilson Valentim com 20%, Coronel Hélio com 16,9%, Samanda Alves 14,9%, é a terceira, Rafael Mota é o quarto com 8,6%, Jean Paul Prats é o quinto com 8,2%, Zenaide Maia é a sexta com 7,3%, nulo, branco e não sabe 24,1%. A questão aqui o que é que chama atenção de imediato? Primeiro, Coronel Hélio, porque é a segunda pesquisa que coloca ele se aproxima, não é que se aproxima, mas parece que ele está colando o voto com o Stilson, sabe? A turma bolsonarista já está catapultando, já está alavancando o Coronel Hélio de alguma forma. Esse é o cenário que se percebe. Ele tá ganhando a simpatia do voto bolsonarista, que é um voto que deve ter aí perto de uns 30% no estado. Então, na medida em que ele tem 16,9%, a tendência é que ele cresça mais. E então o Coronel Hélio começa a ser visto como um concorrente competitivo. Não estou dizendo que ele
tá dentro do grupo dos favoritos, mas competitivo. Antes ele não era. Ele ficava lá nos 2%, 3%. Agora, confirmado, oficializado, ele se tornou competitivo. Segundo fato que salta aos olhos aqui, dos 3 fatos que eu percebo, é Samanta Alves, que parece-me que começa a herdar a votação de Fátima. Numa primeira pesquisa que saiu o Consult e outros que saíram, a impressão que se deu pelos números era que os números de Fátima estavam indo para Zenaide. E Samanta não tinha absorvido nada no início. Mas 2 pesquisas também que saíram, é a Veritas e a Afari, que colocam já Samanta na 3ª posição, próxima, empatada com o Coronel Hélio. E aí você tem Rafael Mota e Jean Paul Prats, um com 8,6, outro com 8,2, e mostra que eles estão mais ou menos próximos, e o PDT contratou uma pesquisa, está em campo essa semana, para definir, a pesquisa vai dizer qual dos dois será o candidato do PDT ao Senado. E o terceiro elemento surpresa para mim, Zenaide Maia em sexto com 7,3, né? Bem raquíticazinha, porque ela tinha, algumas pesquisas tinham dado ela herdando os votos de Fátima e se aproximando de Estício. Aqui ela deu um pulo lá para trás e ficou. E também corresponde ao que a outra pesquisa. Parece que as coisas aconteceram na mesma proporção com as 2 pesquisas. Gessé Rebouças. Pois é, Neto. O que é que você eu acha? acho. Não, assim, uma pesquisa. Bagunçou? Uma pesquisa se combate com outra, entendeu? Eu não sou da turma aí que fica questionando pesquisa, etc. Agora, sim. Também a gente tem que. Temos de convir, Neto, que. Qual é o fato novo que faça com que Jean Paul Prats, Neto, esteja à frente de Zenaide Maia? Jean Paul Prats, Neto, não teve condição de buscar sua própria reeleição. Eu sei que cada eleição é uma eleição e tal, mas acho o Rafael, por exemplo, um nome muito mais competitivo do que o nome de Jean Paul Prats, por exemplo. Rafael bem mais competitivo que o nome de Jean Paul Prats. E eu não vejo explicação, não tem razão humana, Neto, que me explique como é que Jean Paul Prats, nesse cenário até de incerteza, que não se sabe se ele é pré-candidato, Zenaide é diferente, porque já é pré-candidata desde que se lançou candidato, desde que ganhou. Ela não ganhou para não buscar reeleição. Então, qual é o cenário que se justifica Jean Paul Prats estar à frente de Zenaide Maia? Eu não consigo enxergar. Porque, primeiro, se tem uma coisa que Jean Paul Prats olha, vou dizer aqui com clareza, porque esse é o nosso compromisso com o telespectador e com o ouvinte. Mas não há habilidade em Jean Paul Prats que faça com que... Me diga quantos prefeitos apoiam Jean Paul Prats? Quantos? Eu acho que Jean Paul já tem um dito aqui, ele nem candidato é. Jean Paul Prats, quantos prefeitos? Quantos vereadores apoiam Jean Paul Prats? Quantos deputados estaduais estão apoiando Jean Paul Prats? Quantos deputados federais estão dizendo que vai votar em Jean Paul Prats? Quem é a figura, a personalidade política que está dizendo que vai votar em Jean Paul Prats? Então, o que é que explica? O Jean Paul Prats está à frente de Zenaide Maia. Você tem a prefeita de Pau dos Ferros, o de Areia Branca, Souza, apoia Zenaide. O ex-prefeito daqui, todo mundo. Sem prefeito. Entendeu? Não tem. Aí atrás de Jean Paul Prats, meu irmão, se eu não conhecesse o ramo, Neto, não tem explicação lógica. E Rafael, o que é que explica Rafael à frente de Zenaide nesse momento? Idem. Me diga qual prefeito. Ele só decidiu disputar. Nem decidiu ainda, porque ainda está pendente de uma pesquisa. Então me explica a lógica disso. Eu não consigo enxergar a lógica disso. E outra, em relação a Samanta, embora eu sei que há um argumento dentro do PT que diz que Samanta vai adjudicar as bases de Fátima, mas o que eu estou colhendo ao longo do tempo é que o pessoal que firmou compromisso com Fátima não está firmando compromisso com Samanta. Eu só tive notícia de um prefeito aqui da região que firmou compromisso com Fátima e disse a mim que firmaria com Samanta também. Mas o resto, Neto, todo mundo que eu consultei saiu de Fátima, Neto, sabe para quem? Stevenson. A lógica do Brasil é ótima. Tem muita lógica não, mas é isso aí, os números são estranhos, que são, mas, como se diz o outro, se não gostou, contrata a sua, pesquisa e combata uma com a outra. Vamos então, continuando com pesquisa, já são 18 horas e 31 minutos,
Continuando com pesquisa, falar da pesquisa Datafolha, que foi divulgada no sábado. Foi no sábado, Datafolha. E todo mundo sabe que na corrida presidencial, o Datafolha é um instituto de referência. Todo mundo espera pelo Datafolha. Na pesquisa Datafolha do primeiro turno, Lula, cadê Lula, hein? Jane, bota outra aí, que eu tava lá, eu falei com você aí no zap. Eu apaguei o número de Lula aqui, qual é a intenção do? Acho que é 39. Não, Lula... de Lula... Não, primeiro turno. Lula 39, Flávio Bolsonaro 35, Ronaldo Caiado 5%. Eu tenho aqui... Romeu Zema 4%, Renan Santos do Missão 2%, Aldo Rebelo do Democracia Cristã 1%, Cabo Daciolo do Mobiliza 1%, em branco nulo nenhum 10%, não sabem 4%. No zap aí, Janail, tá no zap aí os números, que pra gente botar a imagem aí, se você abrir o zap aí, da difusora, eu mandei, ela tá lá embaixo, no último. E aí, esse branco aí. Esse quadro que eu li agora é o do primeiro turno. No segundo turno... Olha aí, né, tá aí pro nosso ouvinte. No segundo turno, entre Lula e... Pronto, é Lula 39, do jeito que eu tinha dito. Se você estiver no YouTube, você tá vendo os números. No segundo turno, no confronto Lula e Flávio Bolsonaro, Lula teria hoje 45% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro teria 46%. Portanto, é a primeira vez no Datafolha que Flávio Bolsonaro passa numericamente à frente de Lula. Embora isso aqui esteja caracterizado como empate técnico, mas é a primeira vez numericamente que Flávio com 46 e Lula com 45, nós temos essa realidade no segundo turno. Branco, nulo e nenhum seriam 8% e não sabem 1%. Então você observe aí que você tem 91% de votos definidos a partir do resultado dessa pesquisa, Gessé. Neto, mas sabe o que é interessante? Eu fiz aí um gráfico, Janaildo, tá aí um gráfico que eu fiz, que é um gráfico justamente mostrando a chegada do nome de Flávio Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto no Brasil. Isso começou, Neto, em dezembro, mais ou menos, de 2025. Nessa data, dezembro de 2025, estava em dezembro. Foi em novembro, assim, né, que Bolsonaro anunciou. Exato. Foi em novembro, exato. 51% de Lula, tá aí os números aí, isso aí é tudo Datafolha, viu, Neto? Então, os números atualizados de dezembro de 2025, tá aí. Lula estava com 51% de intenção de voto e Flávio Bolsonaro, nessa ocasião, Neto, estava com 36%. Tá aí. Quem está acompanhando o gráfico está percebendo Lula em azul, com a curva descendente indo para 45%. Portanto, Lula saltou, Neto, de 51% de intenção de votos para 45%. Perdeu 6 pontos. Enquanto que Flávio, nesse período, subiu, Neto, 10 pontos. De dezembro para cá, de dezembro até abril de 2026, dezembro de 2025 até abril de 2026, Flávio saltou de 36 pontos percentuais e foi para 46. Portanto, Neto, Flávio saltou 10 pontos. Enquanto Lula, Neto, caiu 5 pontos. Isso é um fato. Caiu 6. 6 pontos, não é isso, Neto? 51 para 45. Caiu 6. Então, no frigir dos ovos aí, você tem 16 pontos voando de um lado para o outro. Isso aí, Neto, demonstra uma coisa. Que se a fotografia do momento, Flávio à frente de Lula numericamente é ruim, o filme é pior. Porque demonstra que o governo vem perdendo espaço para Flávio Bolsonaro. E sabe o que é mais grave, Neto? Me diga uma ideia de Flávio Bolsonaro. Uma ideia de Flávio Bolsonaro. Não tem. Eu não estou criticando com isso o Flávio Bolsonaro, não. É só para demonstrar... Ele tem se notabilizado porque ele tem dançado bem no... Não, nem bem, que eu acho aquela dança dele feia. Mas ele tem... O destaque dele nas redes sociais é que ele tem feito umas dancinhas nas aparições. Não tem nada. Isso depõe mais contra o governo do que a favor. Porque, Flávio, sem apresentar uma plataforma, sem apresentar o que vai dizer, o que vai propor para o Brasil enquanto pré-candidato à presidência da República, está crescendo 10 pontos, enquanto o Lula cai 6,
sem apresentar nada. Então, o governo, eu acho que o presidente Lula deveria acender, no mínimo, um alerta vermelho. Porque Flávio, na condição de pré-candidato à presidência da República, sem dizer o que vai fazer, está crescendo. Olha, Gessé, deixa eu fazer um raciocínio sobre isso. Na verdade, esses números mostram o seguinte. Não é por si só, a mesma coisa que você está dizendo com outras palavras. O crescimento de Flávio Bolsonaro é a derrocada de Lula. É a derrocada de Lula. Sabe por quê? Porque Caiado, em outras pesquisas, estaria atrás de Lula 12 a 13 pontos. E hoje Caiado estaria atrás de Lula 3 pontos no segundo turno. Isso. A mesma coisa de Zema. Estava há anos-luz de Lula. E hoje o Zema empataria tecnicamente com Lula no segundo turno. Então não é que o Flávio Bolsonaro tenha feito assim um grande feito pessoal, o nome dele. É muito mais a derrocada de Lula, porque os votos de Lula, eles fluíram para Flávio, para Zema, para Caiado, para Chiquinho e para quem quer que esteja do outro lado. Quem quer que esteja do outro lado. Todo mundo que está do outro lado de Lula, cresceria no segundo turno com ele. Cresceria. Até o tal de Renan Santos, do Missão, que é um cara meio complicado. Né? Para usar uma palavra bem educada. É um cara meio complicado. Então, o Lula, o que aconteceu com o Lula? De repente, você trouxe aí a percepção de corrupção no país. Embora diretamente, se você pegar o escândalo do caso Master, você vai ver muito mais a turma do Centrão envolvida com isso do que Lula. Do que o governo, do que pessoas ligadas ao governo Lula. Se você vê o caso do INSS também, na essência, o escândalo atinge os dois lados. Mas há uma percepção de corrupção solta no país. E aí, aí isso traz à memória o episódio de lá de trás. O episódio da Lava Jato, do Mensalão. Tudo isso vem à tona e o governo não tem como escapar disso, sair fora disso ileso. Então ele é o principal prejudicado, muito embora não seja o principal envolvido, mas é o principal prejudicado na questão da imagem. E você tem também a própria situação da economia. Tem um fator na economia que precisa ser olhado, que chama-se o endividamento do cidadão. O cidadão está ficando endividado. Muito embora também o governo não possa ser responsabilizado diretamente por vários dos fatores. Tem fatores que o governo é responsável. Mas você tem vários fatores. Por exemplo, a questão das bets. Ninguém está olhando para a questão das bets, aonde o cidadão mais pobre, as pessoas de mais baixa renda, estão ficando endividadas porque estão jogando no jogo do Tigrinho e estão comprando dívida no jogo do Tigrinho. O jogo do Tigrinho, por exemplo, está afetando consumo, porque o cara tirou do supermercado, a pessoa está tirando do supermercado, muitas vezes, alguma coisa que ele pode tirar. Entendeu? Ele está trocando o colchão duro já pelo frango, que é mais barato. Ele já está trocando alguma coisa por outra. Por quê? Porque ele está tirando dinheiro da feira dele para jogar no Tigrinho. Já são os números de bets, sobre as apostas de bets. Não é só o Tigrinho, não. Essas apostas de bets são impressionantes. Nós não estamos falando de dinheirinho um pouco, não. Nós estamos falando de números altos, de bilhões, que está saindo da economia, que está saindo do setor de serviço. A pessoa está deixando de fazer a unha, está deixando muitas vezes de cortar o cabelo, está deixando muitas vezes de comprar uma camiseta. Por quê? Porque está endividado a partir do jogo de Tigrinho. Isso não é o único fator. Evidentemente que quando você tem uma taxa de juros de 15%, de 14,75%, você tem um monte de coisa acontecendo em relação a isso. Principal fator, eu sei, olha, todo respeito. Eu estou colocando como um dos fatores. Todo respeito aqui, por exemplo, Fernando Mineiro veio para cá, hoje para a Rádio Difusora e tal. E a gente tem uma característica, né? Tanto eu quanto o senhor, o doutor Paulo, a bancada aqui, a gente tem uma característica que é deixar o entrevistado da opinião dele. Desde que não seja, Neto, uma coisa absurda, como dizer que a Terra é plana, vá lá, ele pode falar o que quer. Aqui a gente não vai estar aqui, o ouvinte quer escutar o entrevistado e não ouvir o que eu vou debater com ele, porque eu não concordo com ele. Mas, por exemplo, ele disse uma coisa aqui, que o governo está debatendo o endividamento. Eu vi hoje, nessa tarde, que o governo vai propor uma questão do endividamento. Neto, vai propor uma coisa e eu com a mão nas costas, eu faria uma mão nas costas, eu botando minha mão nas costas, todo respeito aqui que eu tenho aqui para econômico, eu faria um negócio melhor do que aquilo. Porque é feito para não dar certo. Lembra aí
o Endivida Brasil, sei lá o quê, o governo Lula lançou, quando entrou Lula, quando entrou, fez um plano de renegociação de dívida. Foi um desastre. Ninguém conseguiu fazer renegociação de dívida no Brasil. E estão repetindo o mesmo erro. Aí, Neto, sabe o que é o problema aí? Eles querem usar o FGTS, né? Neto, da GTS para olha, consignado. Neto, eu fico doido com as coisas do Brasil. Porque aqui parece que o pessoal tá todo mundo apavalhado. Neto, o FGTS é uma segurança, primeiro, é um fundo garantidor de uma segurança para o trabalhador para um momento de crise. Eu sou contrário a simplesmente sacar FGTS para pagar a dívida em si. Sou a favorável para ele ter uma casa para ele morar. Aí eu sou favorável a ter, né? Por exemplo, um câncer dentro de casa, um negócio que você não tem alternativa, o SUS não dá e tal, e você precisa, beleza, uma doença grave. Agora, para fazer isso, para pagar a dívida que muitas vezes, Neto, sabe o que é a dívida dessa? Uma dívida de cartão de crédito que ele se endividou porque ele não está com dinheiro para pagar o alimento dentro da casa dele. Aí você tira uma coisa que é uma reserva de emergência para o camarada usar no momento essencial da vida dele, para pagar a dívida de cartão de crédito, que é para pagar a luz, para pagar a água, para pagar a coisa corrente da pessoa. Eu sou radicalmente contrário. Aí sabe o que é o pior? Que ninguém fala, o governo parece que isso é um não assunto. O pior problema do Brasil não é BET. De negócio de endividamento. O pior problema do Brasil se chama Banco Central. Banco Central. E agora estão terceirizando, estão botando a culpa nas BETs. Né? A taxa de juros no Brasil é a maior desde 2006. 2006, essa é a maior taxa de juros desde julho ou junho de 2006. Eu acompanho isso. Esse bicho eu conheço. Qual a explicação de uma inflação controlada ter uma taxa de juros a maior dos últimos 20 anos? Não tem explicação. Aí sabe o que é que o governo vai fazer? Vai pegar para renegociar a dívida com fundo garantidor, vai pegar e renegociar a dívida com mil e uma coisa que não pode fazer. O que é que vai acontecer? Vai inundar a economia de dinheiro e o Banco Central vai captar isso como o que, Neto? Miragem de inflação. E tome taxa de juros de novo. E tome endividamento. E tome crédito. E tome crédito caro. E tome endividamento para as empresas. Isso é o ciclo do inferno. E o governo está patrocinando de novo. Parece que o governo não entende. E isso, Neto, é uma ideologia mofada. Que ou o Brasil acorde os candidatos, e a imprensa exige dos candidatos à presidência da República uma solução concreta, que não seja essas patifarias, ou então não tem alternativa. De 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos, vai ter um Renegocia Brasil, cujo resultado é nenhum, como foi o caso do que aconteceu no início do governo Lula, assim que ele entrou. A minha percepção, Gessa, é que, como nós estamos ainda a 6 meses da eleição, nós temos ainda muita água passando aí para passar debaixo dessa ponte. A minha percepção é que esse quadro de hoje, ele poderá passar por mudanças no futuro. Principalmente, por exemplo, que na medida em que o processo for se afunilando, Flávio Bolsonaro, em algum momento, ele vai ter que sair um pouco dessa questão mais festiva ou mais eufórica. Ele está e vai ter que entrar nos problemas nacionais, né? Por exemplo, como o Mineiro disse hoje, eu só vi um pedacinho da entrevista, muito curto, mas foi quando ele estava falando do Plano Nacional de Educação, né? Isso. Então, Flávio participou, ele tem que participação nisso, qual é a sugestão que ele dá, como é que ele enxerga esse plano. Ele vai ter que falar sobre temas do Brasil e demonstrar qual é o país que ele quer entregar, que ele quer promover para os brasileiros, né? Não dá para você ficar o tempo todo só dizendo fora petezada, vamos botar os PTs para fora, os petezada para fora, vamos botar esse povo na cadeia e anistia para papai, essas coisas todas. Isso aí, tudo bem, faz parte, não vou questionar. Mas em algum momento a discussão vai ser mais profunda. E evidentemente que também tem uma coisa... O senhor acha isso? O quê? Que em algum momento a discussão vai ficar mais profunda? Vai ter que ter alguma discussão, alguma discussão vai ter que ter. Você acha que ele vai pro debate e ele não vai ter num debate, ele vai ter que responder sobre educação, sobre economia, sobre emprego, sabe o que eu acho que vai acontecer no debate? Não é que ele enrole, mas ele vai ter que chegar. Sabe o que eu acho que vai acontecer no debate? O que aconteceu em 2022? Vamos ficar falando de Venezuela. Aí vem outra e diz, o senhor é um padre, mais um padre de festa junina, e vai ficar nesse negócio. E, Neto, é uma tragédia. Tem esse risco. Mas outra coisa que eu também acho é que Flávio ainda vai ser confrontado com algumas situações, sabe? Hoje já estavam começando a botar, eu já vi que na rede social já estavam lembrando aquela fila lá do osso, né? Foi lá em São Paulo,
Foi em São Paulo. O pessoal lá na fila do restaurante tinha um açougue e o pessoal tava vendo uma fila para comprar o osso. Para comprar osso, né? Então a fila do osso, aí bom, ainda vai ter muita coisa para acontecer. Então, eu só não quero estou dizendo que vai reverter ou que não vai reverter. Pode vai parecer, estancar, ou não. Pode parecer aqui que eu sou bolsonarista. Olha, eu não sou bolsonarista, nem sou lulista. Estou pindo de Moscou a serviço de Cuba. Não sou nenhuma coisa nem outra. Mas rapaz, você é um trumpista. Também. Rapaz, Trump atacou até o Papa. Não, eu também, Neto. Eu só reconheço méritos nas coisas. Agora sim, não dá pra. Quando você vai comparar o governo Bolsonaro, especialmente os 3 anos de Bolsonaro, com o governo Lula, efetivamente é uma discrepância. Porque o Lula tem um olhar, Neto, diferente para a questão social. Isso é evidente que ele tem. Agora só, Neto, que a minha leitura hoje é que isso não entrega mais o resultado que o governo está querendo. Porque se entregasse, a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais estava remanescendo de impacto nessas pesquisas eleitorais. O programa do gás estava remanescendo no impacto dessas pesquisas eleitorais. O programa Luz para Todos estaria remanescendo no impacto dessa pesquisa eleitoral. Tudo isso está sendo concedido para a população e isso não está sendo devidamente equalizado nas pesquisas. O que é que explica? E eu tenho uma teoria para isso. Explica porque isso só é o caminho conhecido. A população já espera, não há uma entrega maior do que aquilo que a população espera. E o tal do Felipe Nunes, que é um dos pesquisadores mais inteligentes do Brasil, tem uma teoria para isso que é muito interessante. Ele diz, olha, porque as pessoas não estão querendo mais o benefício. Elas estão em busca de um status que elas tiveram um tempo atrás e elas não conseguem mais alcançar. Por exemplo, para a gente ficar aqui no exemplo prático, Neto, as pessoas antigamente não tinham acesso a bens, como uma moto, andava de jumento. Quando ele teve acesso ao bem, isso evoluiu ele de status. As pessoas que andavam de ônibus passaram a andar de avião, isso deu a ele um status. Essas situações de mudança de status, de alteração dos patamares sociais não está mais ocorrendo. Isso explica a malese do governo. É a opinião dele. Eu lembro aí que em 2022 Bolsonaro também, há 6 meses do pleito, ele estava fora do jogo. E quando nós tivemos de fato que o jogo chegou, né, que a partida foi disputada, nós sabemos que Lula ganhou por um pouquinho acima de meio ponto no final. Mas na realidade ninguém sabe. Foi 1,5%? Não foi 0,6%? Não, 1,5%. Foi 1,5%. Vixe, Maria, foi 2%. 1,5% só deu 1.900.000. Eu acho que foi 0,60%, 0,57%, 0,58%, não foi não? Foi, Neto, você tá certo. Foi 0, foi 2 milhões de votos, né? A diferença, pouco mais de 2 milhões de votos. Foi a disputa mais acirrada, tá aqui. A diferença, Neto, abaixo de 1. Abaixo de 1. 0,5% mesmo. Pronto, vamos aqui então falar, já que nós estamos com o Lula, o programa está avançando, o relógio está correndo, tem pauta, mas ainda quero falar. Você acha, porque Lula deu uma declaração na semana passada que mexeu com as orelhas de todo mundo já levantou a orelha, ups, sabe aquele negócio que quando fala e o burro levanta a orelha e olha para um lado do outro, todo mundo levanta a orelha, o que é que o Lula está dizendo mesmo, hein? A fala de Lula basicamente foi o seguinte, que a candidatura dele não estava decidida, que a candidatura requer dele a apresentação de algo novo, entendeu? Discutir e dizer o que é que eu tenho de novo para apresentar para a população, que esperança eu pretendo criar, e aí se ele tem razão, ele vai fazer uma campanha de reeleição falando ainda de picanha para pobre. É claro que essa lorota já foi para o espaço, né? Mas o que é que de novo Lula vai apresentar? Que esperança ele vai resgatar? Ou que esperança ele vai propor ao Brasil? E ele diz assim, então eu penso que uma candidatura tem que vir acompanhada de algo novo que a gente possa apresentar ao país, discutir isso. Nós não temos e tal, e ainda vou discutir e minha decisão depende disso também. Aí todo mundo levantou as orelhas e disse, Lula, será que poderia desistir da candidatura à reeleição dele? Por essa fala, eu diria o seguinte, Lula é um homem de 80 anos de idade, que ele tem saúde, me parece que tem,
Me parece que tem. Aparenta ter e sanidade, né? Aparenta ter ainda conhecimento muito grande do Brasil e tudo mais, certo? Mas esse desempenho do governo, essa avaliação negativa crescente, porque isso nos últimos 6 meses é muito flagrante, a avaliação negativa é crescente, ele não conseguir em nenhum momento estancar, parar de que isso crescesse, faz com que ele possa repensar a candidatura à reeleição, né? E principalmente se ele tiver um pouco assim dessa visão, dizer assim, o que é que eu tenho para apresentar agora à população? É só a continuidade dela por ela mesma, 4º mandato, para eu poder botar na biografia 4 vezes presidente, né, do Brasil? Ou o que é que eu tenho de novo para apresentar? Porque dentro do PT você tem a possibilidade de ter um Haddad como candidato, que eu acho que também seria para perder, mas tem o Geraldo Alckmin, que poderia, aí também, a eleição é tudo muito incerto, poderia se comunicar com a faixa do eleitorado, que eu acho que o PT não consegue se comunicar mais, entendeu? Que é aquela turma da razoabilidade, não vou chamar de centro, da razoabilidade, que enxerga as coisas com alguma clareza, com alguma razão, e gostaria de que o Brasil tivesse alguém mais equilibrado. Não é que seja desequilibrado, alguém mais... Alguém fora da polarização. Fora dessa bolha toda, certo? Pode ser, mas eu acho difícil que o PT faça isso, porque se Lula sair do páreo, ele não só acaba com o projeto dele, mas ele estrangula o partido no Brasil inteiro. Nos 27 estados, ele não pode desistir. O PT todinho. Não pode. Neto, mas só para corrigir aqui, foi 1,8 mesmo, viu? Menos de 2%. Foi 1,8 a diferença de Lula para Bolsonaro. Foi 2 milhões e 100 e alguma coisa de votos, e isso deu 1,8% do eleitorado. Neto, assim, eu acho que Lula está fazendo mais ou menos um movimento de estilo Jânio Quadros, sabe? Mais ou menos. Um negócio assim, forças ocultas podem querer nos fazer desistir. Lula é candidatíssimo à reeleição. Não é nem, Neto, por conta dele, porque eu acho que essa vaidade pessoal, assim, claro que o poder, o bicho bom é o poder. O poder é uma medusa, nos seduz. Nos seduz, aqueles carrão preto. De nada, nem quero ter. Aqueles carrão pretos, bichão corporativo. Aviãozão presidencial. Meu amigo, lagosta, uns iates esperando você. Você não vou ficar em hotel, mas fica no iate. Jet ski. Pois é, entendeu? Motocicleta. Entendeu? O poder tem paga o lanche de todo mundo paga. O poder atrai, sabe? Tem um poder de atração muito grande, é uma gravidade muito grande. Você tá falando de um poderzão. O pessoal gosta até de um poderzinho menor, uma prefeiturazinha, sabe? Entendeu? Então, assim, eu acredito que há essa inclinação pelo poder. Eu acho que Lula tem isso muito, muito, muito forte nele, e eu não estou criticando esse posicionamento dele. Eu só acho que para classificar alguém como estadista, ele tem que ter desapegos em algumas coisas. Então eu não digo que Lula é um estadista nesse aspecto, porque o estadista, Neto, ele se preocupa com a visão de futuro, e claro que a institucionalidade tem um papel nisso, mas ele se preocupa com a visão de futuro, nada importando os momentos que ele está vivendo. Ele sempre observa o futuro em detrimento das conveniências do momento. Então, isso é o que caracteriza o estadista na minha avaliação. Pois bem, então, Lula, Neto, ele não pode prescindir de ser candidato, porque o PT depende de Lula. Os candidatos aqui, por exemplo, o Rio Grande do Norte, se Lula disser, não sou mais candidato, aí Cadu vira Cadu de quem? Cadê o Cadu de Lula? Vai ser o Cadu do Alckmin. Aí o próprio disco, Neto, há um lulocentrismo no PT. Estados explodem. Existe, Neto, um lulocentrismo no PT, que de cada 5 frases ditas por um petista, 2 tem o nome de Lula. Porque o presidente, todo discurso de inauguração aqui, aí é Lula, aí as outras três, Neto, é alguma coisa contra Bolsonaro e uma é sobre democracia. Aí essa que sobra a última é de alguma coisa que está sendo inaugurada no momento. Mas é basicamente o raio-x das frases são esses. É essa aí, é o raio-x da frase. Então, o PT, existe um lulocentrismo no PT, que se tirar Lula do processo, vai complicar todo mundo. Porque os deputado federal do PT, nenhum tem um discurso que prescinda de Lula. Nenhum, me diga um. Que não fale Lula como prefixo do seu discurso político. Me diga um só. E aí Lula vai... Entendeu? Não tem, né? Se não sair hoje, sai... Se for reeleito, sai daqui a 4 anos.
Não tem, mas não PT tem. vai ter que escalar a montanha de novo. Fazer, né? O caminho do Calvário, né? Porque eu acho isso uma coisa ruim para o país. Eu não estou dizendo, quem disse isso foi Cid Gomes. Ele chamou Lula de político mangueira. Cid? Cid Não Gomes. foi Ciro, não? Não, Cid, o irmão. Lá no Ceará. E o que é o político mangueira, já sei. É que nada cresce embaixo de uma mangueira. E tem um político cajueiro, que é aquele que se você plantar café embaixo dá. Ele diz que Lula é o estilo político mangueira, que não dá nada embaixo, que ele libera uma toxina e o solo fica todo contaminado. E isso foi uma classificação dele. Claro que ele usou uma metáfora para explicar esse lulocentrismo do PT, que depende da figura de Lula para sobreviver. Isso é uma coisa ruim para o PT. Esqueceram muito do projeto de país e se focaram muito no projeto Lula. E agora arrumaram um subterfúgio, que é a democracia. Só que a democracia, Neto, no abstrato, não entrega nada não. E a população, isso está sendo devidamente equalizado nas pesquisas mostrando que Lula caiu aí 6 pontos. Mas eu só discordo que o discurso da democracia... No abstrato. Porque nós precisamos muito desse discurso há 4 anos atrás, porque a coisa... Mas, Neto, no abstrato, sabe o que é o problema? Se o senhor levar em consideração, a gente pode travar essa discussão aqui rapidamente, é o seguinte: Bolsonaro atentou contra a democracia do país. Bolsonaro, Neto, perdeu para Lula com 1,8% de diferença. Isso não é uma coisa para chamar as lideranças do país, um cara que atentou contra a democracia, chamar as lideranças do país, aquelas que têm responsabilidade com futuro e institucionalidade, a refletirem, não? Eu acho. Se você tem um camarada que atentou contra as instituições no país, ele não ganhou por 1,8 ponto de diferença. Isso deveria, no mínimo, ligar um alerta vermelho para todo mundo, mas parece que o pessoal não está muito ligando para isso, não. Democracia para essa turma só funciona quando lhe é conveniente. Aí, quando você vê hoje, vê Flávio com 46 e Lula 45, eu não estou querendo olhar o ângulo de Lula. Acho que o governo está em dificuldades e o governo tem motivos para estar reprovado. Então, não. Mas pelo ângulo de Flávio, eu fico assim olhando a biografia de Flávio. O que é que Flávio contribuiu com esse país? O que é que Flávio, nessa vida política dele, herdou a não ser o sobrenome Bolsonaro? Ou realizou, a não ser, exceto ter o sobrenome Bolsonaro. Não quero com isso, o ouvinte entenda bem, não estou querendo condenar a candidatura de Flávio, porque se ele ganhar, ganha com votos brasileiros, e por um motivo ou por outro que eu posso discordar, mas Maurício escolheu, então, como diz, aceite-se e siga em frente, vida segue em frente. Nesse aspecto, sabe? Mas, quando você olha para essas situações todas e vê, assim, o PT com essa dificuldade e avaliação péssima do governo, cada vez mais negativa, e Flávio ascendendo, certo? Em função dessa queda aqui, ascendendo, você olha e diz, meu Deus. Neto, mas meu Deus. Olha, Neto, assim, eles estão voltando com um discurso contra a democracia. Então, você há de convir que 46% do eleitorado brasileiro é contra a democracia? Não é. Boa parte é contra o que o PT está fazendo no governo. Não é. Então, esses 46% não são contra a democracia. Então, Neto, o problema da turma é que eles elegeram um valor no abstrato. Que se, por exemplo, Bolsonaro, a população enxergasse Bolsonaro como esse antidemocrata visceral, Neto, Bolsonaro teria a votação que teve. Então, assim, Neto, o Bolsonaro teve, Neto, eu vou trazer os números exatos, 58.206.000 votos, 58.206.354 votos. Essas pessoas são antidemocráticas? Eu não faço isso, eu não faço essa classificação. Agora sim, é preciso ter noção e comprometimento com os valores definitivos na sociedade para dar organicidade à institucionalidade. Muito isso bem. Aí a gente tem que fazer. Infelizmente, nós não vamos cumprir a pauta hoje, viu, Sérgio? Vamos ficar devendo aí sobre a questão de Rogério Marinho, sobre a chapa ao Senado lá do União Brasil, quem é o segundo nome, o efeito Flávio Rocha lá. Aí amanhã a gente traz esses assuntos de volta. Mas por hoje chegamos ao fim, 19h01. Uma boa noite a todos e amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta. Obrigado a todos pela audiência e até amanhã.